Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Queria trazer uma pergunta hoje muito profunda, né? Você fala de Jesus, você admira Jesus, ou você pratica Jesus, você vive Jesus? É uma pergunta bem profunda e bem direta. É esse tipo de tema que a gente fala aqui de manhã, nesse amanhecer. Então, se você não está inscrito no canal, inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações. Bilhões de pessoas admiram Jesus, veneram Jesus, falam de Jesus, fazem tatuagem, vão aos templos, leem as escrituras sagradas, fazem oração, falam com Jesus. Mas quantas dessas pessoas praticam Jesus, colocam em prática os ensinamentos dele? E é uma pergunta que não é só minha. Jesus fez essa pergunta quando ele ainda estava aqui andando sobre a terra. Foi em Lucas que ele perguntou: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Essa pergunta dele já dizia: não é me acompanhar, não é me admirar, é fazer o que eu falo, é seguir os meus ensinamentos. E quantos de nós estamos fazendo isso hoje? A maioria de nós venera Jesus, olha para Jesus de uma maneira assim maravilhosa, admira. Mas quanto realmente nós praticamos e vivemos o que Jesus ensinou? A maioria de nós, pela história, a gente só olha para uma parte da vida de Jesus, que é o fim da vida dele, que é a cruz, que foi o sacrifício dele em nome do amor. Foi ele morrer para tirar o pecado do mundo, o sofrimento. E trazemos isso para a nossa vida como se tivéssemos que viver esse sofrimento também. Mas viver essa parte da vida de Jesus, que é muito importante, é como ler o último capítulo de um livro maravilhoso. Porque Jesus não foi só a cruz, Jesus foi uma vida de ensinamentos. Muitos ensinamentos, nas suas parábolas, nas conversas, no seu falar, no seu caminhar, no seu olhar, suas alimentações que pouco queriam sentar perto dele. Não foi só a cruz. Em momento algum ele também a gente tinha que sofrer nesse mundo. Ele disse que nós tínhamos que replicar o que ele ensinava, praticar os seus ensinamentos. E essa é uma grande diferença entre ter que sofrer porque Jesus morreu na cruz e praticar o que ele ensinou, e ele mesmo perguntou isso quando ele estava vivo aqui. Uma coisa muito importante que pouco falam de Jesus, da vida dele, é que foram 3 anos praticamente que ele ensinou tudo o que ele veio ensinar e transformou a humanidade. Literalmente transformou a humanidade. Mas antes desse período que ele aplicou e praticou a missão dele aqui, ele esperou, ele teve paciência. Ele sabia que o momento dele ia chegar para poder começar a falar e cumprir o seu papel e sua missão nesse mundo. Mas não foi uma espera passiva, não foi uma espera impaciente, inquieto. Ele foi procurar estudos, foi procurar conhecimento, se fortalecer. É uma espera ativa, porque sabia que o momento ia chegar. E quando ele soube que o momento ia chegar, então ele foi passar 40 dias e 40 noites no deserto, enfrentando suas sombras, seus medos, seus desafios, para estar realmente pronto. Então olha quanta riqueza e quanta lição antes de ele começar a falar tudo o que ele falou. Paciência, entenda que o tempo é de Deus, não é seu, não é meu. Confia que o momento certo de você fazer o que tem que ser feito, cumprir sua missão, vai chegar. E enquanto você espera, faça o que tem que ser feito, que é se preparar para esse momento. Viver e vivenciar, experienciar cada dia, se preparando para esse momento. Mergulhando em você, transformando você para que você possa ser instrumento divino quando você precisar ser instrumento divino. Essa é uma das maiores lições para mim de Jesus, mas teve muitas outras, né? A primeira deles, o reino dos céus está dentro de vós. Não está lá fora, está aí dentro. Olha para você, mergulha em você, ativa essa frequência, que o reino dos céus é uma frequência, é um estado de ser, baseado nos ensinamentos de Jesus. Se você conseguir ser e basear a sua vida, as suas práticas nos ensinamentos de Jesus, você já está acessando o reino dos céus. O segundo,
Amai Deus acima de todas as coisas. Amai ao próximo como a si mesmo. E se você se propõe a amar a Deus e amar ao próximo, você já tem que amar a si mesmo. E quando você reconhece Deus em você e em Deus no outro, você está trabalhando amor o tempo inteiro, é sempre amor, porque você vai olhar para tudo com amor, porque tudo é Deus. Deus está em tudo. E quando você tem amor em tudo que você faz, você já está praticando o ensinamento de Jesus. Depois ele trouxe perdoai. Amai vossos inimigos. Bendizeis a quem mal dizeis de você. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Ele fala do perdão. O perdão é um câncer que corrói, né? A falta de perdão é um câncer que corrói nosso coração. A falta de perdão corrói a nossa alma, nosso espírito, nosso ser, o nosso presente. E quando a gente perdoa, mais do que perdoar o outro, a gente perdoa a nós mesmos, tira um peso de cima de nós. Entendendo que ali tem Deus, ali tem amor, ali é um ser em evolução, desenvolvimento, e que você não tem controle sobre aquilo, você tem controle sobre o que você sente. Então quando você perdoa você mesmo. Outro ensinamento dele é: não se inquiete com o amanhã, não fique preocupado com o amanhã. Seja como os pássaros que não guardam alimento, eles vivem o dia de hoje. E quando você para de se inquietar com o amanhã, buscai o reino dos céus agora, que está dentro de você. E quando você busca nos seus agora, você está vivendo o agora, o presente consciente, confiando em Deus, praticando a sua fé. Porque quando você está com ansiedade no amanhã, você está sem fé, você está sem confiança. Você está perdendo o momento único e verdadeiro que é o agora, pensando no amanhã. Então, não se inquiete, confie, tenha fé. E o último que eu quero falar aqui, que é maravilhoso, é: seja a luz no mundo através das suas obras, não através das suas palavras. E aí vem com a pergunta que eu fiz no começo, que Jesus fez quando eu estava aqui. Você está só falando de amor? Você está só falando de Jesus? Você só fala ou você pratica? Seja a luz que você precisa ser através do que você faz, através do que você pensa, do que você fala, do que você sente, do que você faz no mundo. Seja a luz através das suas obras, seja o exemplo, a referência, a transformação no mundo que você quer através de você. Através do que você faz, não só do que você fala. Não adianta falar se você não pensa, se você não sente, se você não faz. Falei outras vezes aqui, né? Tem uma... São Francisco disse, né? Não adianta andar pregando, andar falando. A sua pregação, a sua fala tem que ser a sua caminhada. A sua pregação tem que ser a sua caminhada, o seu fazer no mundo. E Jesus rompeu barreiras que ninguém mais rompeu, né? Ele não ficou só no cristianismo. Quem é cristão? Muitos mestres Vedantas falam e veneram Jesus, como veneram Buda, como veneram Krishna. O próprio Gandhi falou que um dos textos mais ricos, nobres, sábios que ele já leu foi o Sermão da Montanha. O Espiritismo, né, coloca Jesus como um grande mestre, como um grande ser a ser seguido, como o ser mais evoluído que já esteve aqui na Terra, e tantas outras religiões que admiram Jesus. E que mostram que Jesus não está dentro de uma religião, ou dentro de um templo, dentro de um livro. Jesus é um presente, é uma dádiva, uma bênção para a humanidade. Algo a ser seguido e praticado, venerado, mas praticado. No dia a dia, no encontro com as pessoas, no seu pensar diário, no seu fazer, não importa se é um alimento, se é um trabalho, se é um e-mail, que tem os ensinamentos de Jesus ali nas suas relações, no seu respirar, no seu viver, viver como Jesus. E tem uma pergunta que eu queria deixar aqui, né? Se Jesus viesse hoje aqui, aparecesse na sua frente e olhasse para você, o que ele veria? Ele veria um ser que fala muito de Jesus? Ou um ser que vive os seus ensinamentos, suas obras, pratica suas obras em tudo que faz? Em cada bom dia, em cada olhar, em cada pensamento, em cada movimento. O que Jesus viria? E essa escolha é sua, porque o reino do céu já está dentro de vós. Os ensinamentos estão aí à disposição. Basta você querer praticar e querer buscar, sair da teoria para a prática.
Jesus também falava, né? Que quem segue o que ele fala, quem faz o que ele fala, o que ele ensinou, é sábio como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa busca interna é só sua. Olha para o seu dia a dia. O quanto você está praticando o que Jesus ensinou. Que está lá à disposição. Há mais de 20 séculos aí à disposição. O quanto isso pode impactar e mudar a sua vida. Você praticando Jesus, vivendo Jesus, sendo Jesus. E ele também não disse que ele era a única luz do mundo. Que nós vemos numa escuridão e precisamos da luz dele. Ele disse, vós sois luz no mundo. Todos nós somos luz e essa luz ninguém pode pisar, ninguém pode apagar, ninguém pode fazer porque ela é nossa, ela é interna. E quanto mais a gente fortalecer essa luz, mais a gente praticar a nossa fé, mais nós praticarmos os ensinamentos desses arquétipos maravilhosos, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros que vieram nos ensinar, nos iluminar, mais a gente fortalece a luz e ninguém pode apagar ela. E mais a gente vai ser luz no mundo, iluminar a luz do outro, fortalecer a luz do outro. E essa é uma escolha puramente nossa. O quanto você quer ser luz no mundo, ou o quanto você quer só ficar ali sentado sendo iluminado pelos outros. O quanto você quer assumir o seu protagonismo, estar todo dia se preparando para o momento que você precisar usar a sua luz ao máximo, como Jesus se preparou. O quanto você está olhando para os ensinamentos tão simples, mas tão profundos dele, que só depende de você e de mais ninguém. Então, se você gostou desse vídeo, acho que fez sentido, lembrou de alguém assistindo ele, encaminhe esse vídeo para alguém. Mas todos os dias olhe para você, olhe para a sua fé, para aquilo que você acredita, que seja Jesus, Buda, Krishna, os orixás, os deuses, não importa. Mas você está praticando a sua fé, fazendo aquilo que tem que ser feito. Isso só depende de você. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus.